Oi, bonitas e bonitas, começando mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje, gente, pra quem me acompanha um tempinho aqui, viu que eu viajei o mês passado, né? Foi em dezembro, fiquei 1 mês e meio nos Estados Unidos e eu tive uma experiência muito grande, aproveitei bastante a viagem, tem vários vlogs aqui, vocês podem acompanhar, vou deixar o link aqui de alguns vlogs importantes pra vocês darem uma olhada. E algumas pessoas me pediram pra vir aqui falar um pouquinho do que eu achei da minha viagem, curiosidades, já que eu viajei sozinha, foi minha primeira viagem assim pros Estados Unidos. Eu já tinha viajado pra fora do Brasil, que foi pra Taiwan, na China. Em dezembro eu viajei pros Estados Unidos. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês 10 coisas que você deve saber antes de viajar para os Estados Unidos, antes de viajar para os States. Gente, tem várias curiosidades bem legais, assim, algumas coisas eu não sabia, eu acabei descobrindo só lá. Então é bem interessante para quem tá querendo viajar para lá, já chegar lá sabendo das coisas para não ficar perdido, né? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, ativa o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo, porque sempre eu tô postando vídeos aqui, vários conteúdos legais. E se você é veterano aqui, já me conhece, já é Team Coisas de Ana, deixa seu super like aí, como de costume, gente, que o like ajuda muito. Quanto mais vocês dão um like, é pra uma forma de eu saber que vocês estão gostando do vídeo, eu trazer mais conteúdo e ficar mais empolgada, né? Então vamos lá. Vamos lá, gente, várias dicas aqui maravilhosas, algumas coisas que é fundamental você saber, né, pra viajar, pra pisar os pés nos States. Primeira coisa, né, óbvio, pra viajar para os Estados Unidos você precisa de um visto. Visto é obrigatório. Se você vai como turista, você precisa do visto que chama visto B2 e ele tem a duração de 6 meses. Aí tem outros tipos de visto que foi estudante ou pessoas que vão morar lá, casa lá e tal. Mas geralmente a maioria das pessoas vai com visto B2, que é o visto de turismo, e ele tem duração de 6 meses. Então você pode ficar nos Estados Unidos por 6 meses. E claro, né, pra viajar pros Estados Unidos a gente precisa de quê? Dinheiro. A moeda dos Estados Unidos é o dólar. Eu recomendo pra vocês fazer o câmbio, a troca de moeda aqui no Brasil, pra não chegar lá, ter o trabalho de ficar procurando e tal. E no Brasil, geralmente no Brasil você vai ter mais tempo e você faz isso com mais calma. Eu recomendo, tem vários sites que faz cotação de dólar. O que é isso? Tem várias casas de câmbio, então você consegue ver qual é a casa de câmbio que tem um dólar mais baixo. No meu caso, a gente consegue até colocar, tipo assim, uma proposta nossa, tipo assim, uma proposta mínima de quanto você quer pagar. E aí eles vão abaixando, eles mandam e-mail, eles mandam contato, sabe? Então sempre procura um site com cotação de dólar pra você analisar qual é a melhor casa de câmbio pra estar trocando sua moeda e seu dinheiro valer muito mais. Eu acho muito importante, assim, pra quem vai viajar pra fora, antes de viajar, acho que você precisa pelo menos saber, tipo assim, o básico do inglês, assim, sabe? Tipo assim, dá uma pesquisada, pelo menos como pedir ajuda, como falar tudo bem. Algumas palavras-chave você precisa ter uma noção. E sempre quando você for viajar pra fora, independente se for pros Estados Unidos ou pra outro país, sempre baixa o Google Translator e baixa a tradução offline pra você estar usando. Caso você precise de ajuda, não tem internet, não tem Wi-Fi, você tem um Google ali Translator que você pode estar utilizando ele offline. Isso ajuda muito, gente. Então é muito importante você abaixar o aplicativo. Enfim, se você vai para os Estados Unidos, baixa o idioma inglês. Quando eu fui pra China, eu baixei o idioma de lá, que era o chinês, porque eu sei que eu ia precisar de um Google Translator e às vezes salva muito. Vamos lá, segunda dica. Gente, idade para beber nos Estados Unidos é 21 anos. E também é proibido você tomar bebida alcoólica na rua. É proibido você andar com cerveja de garrafa, qualquer tipo de bebida na rua. Então, nos Estados Unidos, você não pode beber na rua. E lembrando também que nos Estados Unidos, maiores de idade é a partir de 16 anos. Mas pra beber é só a partir de 21 anos. Pra beber, balada, algumas baladas, enfim, alguns lugares tem que ter mais de que 21 anos. Mas você responde pelos seus atos a partir de 16 anos.
Gente, esse vídeo eu vou falar mais curiosidade, coisas que você deve saber quando você estiver nos Estados Unidos. Se vocês quiserem que eu conte um pouquinho da minha história, quando foi a parte de imigração, o que eles perguntaram, tipo assim, eu tenho uma história muito louca pra contar, mas vai ficar muito longo nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só falando da minha experiência, como eu passei na imigração, que pergunta eles fizeram pra mim, sabe? Deixa aqui nos comentários, quem sabe eu posso trazer no próximo vídeo. Vamos lá, a terceira coisa que você deve saber. Gente, nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Aqui no Brasil as pessoas não são habituadas a dar gorjetas como se fosse meio que uma obrigação. As pessoas dão assim quando quer. Nos Estados Unidos eles meio que são obrigados. Todo mundo dá gorjeta. Tipo assim, se a pessoa não dá gorjeta, tipo, tudo bom. Então é normal, tipo assim, garçom, pra pessoa que te ajuda com a mala, pro táxi, é normal se você dar de 15 a 30% de gorjeta. Então, se você tá indo viajar pra lá, pode ficar acostumada que você vai ter que dar gorjetas pras pessoas que te ajudam, enfim, isso é, tipo assim, quase obrigatório, sabe? Se você não dá, você fica tipo assim, tudo bom, você precisa me dar o dinheiro. E eles até cobram, porque lá no aeroporto, quando a moça foi me ajudar com as malas e tal, tipo assim, eu tava arrumando as malas, eu ia dar a gorjeta, enquanto antes de eu pegar o dinheiro na bolsa, ela já tava cobrando, sabe? E tipo assim, eu tava tirando do dólar e ela falou tipo assim, eu quero 10 dólares, entendeu? Tipo assim, eles já cobram o valor como se fosse uma obrigação da gente, sabe? Dá. Mas lá é normal pra eles, então pra gente aqui no Brasil, nem todas as pessoas têm o hábito de dar gorjetas pra tudo. E em alguns lugares até a gente pede assim pra tira a taxa de garçom e tal. Eu já fiz isso. Nos Estados Unidos você não pode fazer isso. Quarta dica. Gente, nos Estados Unidos, não sei se vocês já observaram em filmes aí, séries, mas nos Estados Unidos não tem fretista nos postos de gasolina. Então, se você for de carro, alugar carro lá e chegar lá no posto e ficar esperando um fretista, uma pessoa pra te atender, tipo, já era. Você tem que descer do seu carro você mesmo, coloca seu cartão, coloca a quantidade de gasolina que você tem, é super prático, assim, não é difícil. E pega a mangueirinha lá e coloca a gasolina no seu carro. Então, autoatendimento, não tem frentista nos Estados Unidos. Tipo assim, não tem real. Quinta dica. Gente, nos Estados Unidos, tudo que você compra no mercado, ou no shopping, numa loja, não é o mesmo preço. Por quê, Ana? Porque nos Estados Unidos tudo tem imposto. Se você compra um produto de $1, você vai pagar no caixa $1,06, $1,07, enfim. Tem taxa e imposto. Depende de cada região, de cada estado. Na Califórnia que eu tava, geralmente varia de 7 a 9% a taxa de imposto. Então, tipo assim, é obrigatório você pagar, então é isso. Você tem que pagar taxa e imposto. No Brasil não tem isso, mas nos Estados Unidos tem. Então tudo que às vezes você vai ver o preço lá na etiqueta não é aquele real preço. Vai ter um pouquinho a mais quando você pagar no caixa. Vamos lá, sexta dica, gente. Essa sexta dica é um pouquinho assim, tá um pouco estranho. É contato físico. Os americanos, eles são um pouco diferentes do que os brasileiros. Eles são um pouco mais frios. Eles não têm muito contato. Tipo assim, depende muito das pessoas, depende muito da proximidade que você tem, mas eles têm um hábito de falar lá personal space, assim, eles têm o próprio espaço. Então, assim, se você tá no ônibus, as pessoas não costumam bater papo entre uma a outra. Se você tá no salão, elas não costumam fofocar igual no Brasil. Se você tá num lugar público, as pessoas não costumam, tipo assim, começar a conversar do nada, sabe? Elas são muito assim na delas. Elas não puxa muita conversa assim do nada, igual os brasileiros. Que eu, tipo, eu vou no mercado, eu tô fazendo amizade com um padeiro, com uma pessoa que trabalha no mercado, a pessoa que tá na fila, a pessoa que tá no caixa. Eu sou bem assim, né? E os americanos, eles são um pouquinho diferentes. Mas os americanos, eles têm um contato um pouquinho distante. Mas em relação, assim, uma coisa que eles acham bonito, então é super normal você tá andando na rua, uma pessoa te parar. Aconteceu comigo, eu tava andando no shopping e do nada a moça falou tipo, I love your jacket, tipo assim, ela falou, eu amei seu jaqueta. É normal eles pararem pra te elogiar, falar que você tá bonita, que gostou da sua jaqueta, que gostou da sua roupa. Então é super normal eles expressar algo que eles gostam, né? Os brasileiros só observam, dificilmente um brasileiro parar você na rua e falar, gostei de você, da sua roupa, gostei do seu sapato. Ele só observa e pronto, né? Isso é a minha opinião, porque eu não paro ninguém pra falar, eu gostei da sua roupa. Tipo assim, é muito difícil eu falar isso
com uma pessoa desconhecida. Mas nos Estados Unidos ele fala, tipo... E aconteceu comigo umas 3 vezes. Eu tava andando na rua do nada. Aí outro dia a moça falou, nossa, eu gostei do seu tênis. Aí tipo assim, oi, thank you. E tipo, eu até levei um susto, né? Que do nada ela me parou. Mas é super normal eles gostar de algo, eles elogiar, falar que gostou e tal. Vamos lá, 7ª dica. Essa dica é pra você estiver dirigindo lá e acontecer de ver uma ambulância com a sireninha lá, um carro de polícia. Nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, existe parada obrigatória para os serviços de emergência, ambulância, bombeiros, policial, enfim, todos os serviços de emergência é obrigatório os carros encostar, na maioria das vezes encosta assim no encostamento, para ali pra dar prioridade pra eles, né? No Brasil a gente dá preferência, mas não tem obrigação de parar. Nos Estados Unidos eles têm a obrigação de parar. Caso você estiver nos Estados Unidos, acontecer esse caso, você precisa saber que você precisa parar seu carrinho ali e dar o espaço, porque nos Estados Unidos é uma lei você parar. Caso você não para, você pode levar uma grande multa. 8ª dica, já que estamos falando de multa, essa aqui eu tipo assim, eu não sabia, eu fiquei muito assim, tudo bom. Porque no Brasil tem tem multa em relação aos motoristas que atravessam o sinal vermelho, enfim. Mas no Brasil não tem multa para pedestre. E nos Estados Unidos tem. Se um pedestre atravessa um sinal vermelho, você pode levar uma multa. É novidade isso pra mim. Quando eu descobri, eu fiquei tipo assim, tudo bom, eles não atravessam o sinal vermelho porque pode ser multado. Então, se você estiver andando na rua dos Estados Unidos, não ouse atravessar o sinal vermelho, caso você pode levar uma grande multa. Então, respeite todas as sinalizações de trânsito dos Estados Unidos. Então, se você for viajar pra lá, andar de carro, então é bom dar uma pesquisada, ver alguns vídeos como esse que eu tô dando algumas dicas pra vocês, mas dá uma pesquisada em relação a isso. 9ª dica. Essa dica é pra restaurantes, eu acho super legal. A maioria dos restaurantes tem ele se chama lá de free refills. Sei lá como fala em inglês, tipo assim, free refrigerante. Quando você compra um refrigerante, você pode servir novamente quantas vezes que você quiser. Então você vai ter o refil ali, você pode comprar um copo, pode beber 10 copos. Então é bem legal isso, que você pode beber à vontade refrigerante. Você compra um e pode ter vários refis. Isso é legal e a maioria dos restaurantes tem. E é uma coisa bem legal também que a maioria dos restaurantes, eles servem água e é gratuito. Aqui no Brasil, a maioria dos restaurantes, assim, lugares que você vai, a gente é obrigada a pagar água. E lá nos Estados Unidos, são todos os restaurantes que você vai, a primeira coisa que eles dão é um copo de água. E é gratuito, tipo assim, eles não cobram água lá. E a última dica, a gente tem várias coisas, né, mas eu trouxe aqui as mais importantes. Tem várias dicas, assim, mas eu separei algumas, assim, que eu achei mais importantes e mais curiosas. A maioria dos banheiros dos Estados Unidos, dos privadas, dos toilettes, enfim, dos bathrooms, não tem cestinho pra lixo, pra você jogar o papel higiênico. Então, assim, você não vai jogar no chão, né? Porque nos Estados Unidos é normal você jogar seu papelzinho higiênico ali, quando você usou, você jogar na própria descarga. As descargas ali, as privadas, elas são apropriadas pra isso, pra você jogar o papel higiênico ali dentro. Então, a maioria dos banheiros que você for lá não vai ter um lixinho, então você vai ter que jogar o papel higiênico dentro da privada. E isso é normal, gente. Os banheiros dos Estados Unidos, eles têm essa vantagem. Então, eles não utilizam cestinho, eles acham muito não higiênico, sabe? E tipo assim, se for olhar bem, não é tão higiênico deixar ali no cestinho, né? Mas eu gostei dessa prática deles, que eu acho muito mais higiênico jogar na própria privada, já dar descarga e já era. Foi. Gente, essa foi as 10 dicas que vocês devem saber antes de viajar para os Estados Unidos. Eu separei algumas coisas que eu achei mais importantes, mas tem bastante conteúdo também. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeo falando sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tirado algumas informações para sua próxima viagem internacional aí. Espero vocês viajando. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se inscreve no canal se você não inscreveu até agora, que é super importante, me ajuda, hein? Deixa super like se você gostou do vídeo. Super beijo e até o próximo vídeo. Bye!